E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou retornando aqui para vocês para dar continuidade ao estudo da Lei de Responsabilidade Fiscal por meio do Manual do Tesouro, né, que eu falei para vocês lá no primeiro vídeo. Infelizmente, no último vídeo a gente teve um corte no assunto que a gente estava falando, mas pelo que eu vi, no transcorrer aqui, você acompanhando pelo manual, você vai conseguir terminar de entender o assunto a respeito dos aspectos operacionais. Eu peço desculpas a vocês também, porque minha garganta hoje não está muito boa. Bom, vamos lá. Eu vou falar com vocês agora a respeito da receita pública, que é o quinto item aqui no manual, tá? Receita pública. Bom, a Constituição Federal de 88 possibilitou o incremento da carga tributária brasileira a partir daquele período. Em 1989, ela representava cerca de 22% do PIB nacional, tendo atingido 29,5% em 1990. A Carta Magna aumentou significativamente a participação dos estados e dos municípios na repartição do bolo fiscal, em detrimento da União. Isso ocorreu em virtude do aumento das transferências de recursos através dos fundos de participação, o FPE e o FPM. Além disso, não foram repassados aos governos estaduais e municipais as obrigações e os encargos pertinentes na proporção do incremento destas transferências. Tô pegando aqui porque debaixo dessa porta aqui tá vindo um vento gelado no meu pé que não tô nem aguentando. Aí eu vou ficar pior. Pronto, assim tá melhor. Bom, isso posto, gente, ele está contando aqui mais ou menos um histórico, né, tendo por base a Constituição Federal de 88, que é o que baseia o nosso estudo da Lei de Responsabilidade Fiscal, em relação a que depois da promulgação dela houve um regerenciamento ali da distribuição dos recursos, né, da receita pública. Então, houve ainda uma queda nas receitas próprias do governo central, já que a Constituição Federal retirou os impostos únicos sobre energia elétrica, combustíveis e minerais do campo da competência federal. Esses impostos passaram a fazer parte da base de cálculo do ICMS, cabendo aos municípios a fatia de 25% desse imposto, que é um imposto estadual. Quer dizer, o Estado vai cobrar o ICMS, né? E o percentual de 25% desse valor de ICMS ele tem que repassar para os municípios. Aí tem mais um tanto aqui falando. Outras transformações importantes foram observadas na estrutura tributária brasileira a partir da Constituição. O IOF, antes instrumento de política monetária, passou a assumir caráter arrecadatório, né? Então, como política arrecadatória, o IOF ele era cobrado esporadicamente, né? Então, quando precisava controlar a economia, eles impunham, aumentavam, diminuíam, enfim. E agora teve um caráter arrecadatório, foi mudado para realmente o imposto. As contribuições sociais aumentaram a sua participação na carga tributária de 24% para 26%. Com o IOF e as contribuições sociais não são transferidos aos estados e aos municípios, a participação da União na arrecadação representou uma ligeira recuperação em 94, chegando a 70% do bolo fiscal com as contribuições sociais. O incremento das receitas de estados e municípios não livrou estes entes do problema de endividamento público, que aumentou significativamente na década de 90. Nesse caso, verificou-se que a busca pelo equilíbrio fiscal no Brasil não se restringe ao incremento na arrecadação, mas uma política de gastos mais restritiva.
Quer dizer, com tudo isso, né, com a União remodelando a forma de distribuição da receita, né, repassou uma condição melhor para estados e municípios, né, um valor de imposto, né, maior para eles poderem arrecadar, tipos de impostos, percentuais de impostos, enfim. Perdão. O grande problema de a gente ter municípios e estados quebrados, segundo o que a gente acabou de ler no manual, diz a respeito da má administração do dinheiro público, certo? Se o dinheiro público ele é mal gerido, né? Se você gasta mais do que você recebe, não adianta você aumentar imposto, como era a proposta da nossa presidente quase impeachmentada, certo? Não adianta a União passar toda a receita que ela tem pro Estado, para os municípios e para os distritos, né, no caso do Distrito Federal. Não adianta ela repassar tudo que ela tem direito a receber para os entes menores, se esses entes menores eles não administram bem o dinheiro e gastam mais do que arrecadam. E aí, infalivelmente, nunca vai ter dinheiro para ser feito o que deve ser feito, né? O inchaço da máquina pública prejudica muito, né? Bom, isso posto, finalmente o aumento das transferências da União trouxe como consequência a renúncia a parte das receitas próprias em alguns governos subnacionais. Não havia estímulo para a arrecadação de impostos, que em alguns casos representavam um percentual pouco significativo das receitas correntes totais. Portanto, a Lei de Responsabilidade Fiscal, através do capítulo 3, visa resgatar a importância das receitas próprias na realização de projetos e manutenção da máquina pública em nível local. Estados e municípios possuem legislação tributária própria e devem explorar com eficiência o seu potencial de arrecadação, desvinculando-se cada vez mais do governo federal. Então aquela história lá, porque o governo, né, a União fica com a parte do leão. Eu já ouvi isso num comercial de partido político. A União, gente, ela arrecada muito. E ela arrecada muito, e nos últimos governos ela gastou muito e errado. E quebrou a economia do país como um todo. Só que é o seguinte, os estados e os municípios, eles têm a sua microeconomia, é local, né? A atribuição de impostos é local. E por esse motivo, você ali no seu município, no seu estado, você tem a possibilidade de recuperar a própria economia, apesar da má condição da economia a nível nacional, né? Então, independentemente, né, os estados e os municípios não podem estar dependentes do dinheiro, dos repasses de dinheiro que venham da União. Ele tem a legislação dele própria, tributária, para instituir o imposto, aumentar imposto, né, ou dar isenções fiscais visando o desenvolvimento. Perdão, o vento está forte aqui, gente. Por isso que meu pé tá gelando. Pronto. Desculpas. Que esfriou bastante hoje. Acho que é por isso que minha garganta tá ruim. Bom, gente. A determinação para a cobrança de tributos deve ser vista como um estímulo ao administrador para o desenvolvimento do sistema tributário próprio. Na verdade, nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal,
aliás, nos termos da lei nos termos da LRF e nos termos da Lei de Crimes Fiscais, cobrar impostos mais do que um direito da administração pública passa a ser uma obrigação. Então, gente, indiferentemente não, claro, isso dentro da gente, a gente fica preocupado a respeito da má gestão do dinheiro público, por que a União está quebrada, por que o Brasil sofre de uma crise econômica e tudo mais. Por que o Brasil gastou mais do que arrecadou, né? Enfim, mas a nível municipal e estadual, os governantes eles têm a possibilidade de estar passando por cima disso e ajudando, é claro, juntos, né? Cada um tomando as suas providências a recuperar a economia nacional como um todo. Bom, então vamos para o próximo tema aqui. Embora a gente tenha algumas discussões políticas no transcorrer do estudo, né? Mas paciência. 5.1. Previsão e arrecadação da receita. Então, a gente falou a grosso modo sobre receita pública. 5.1. Previsão e arrecadação da receita. Vamos lá. Ó. Opa. A instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos é ressaltada pelo texto da LRF como um requisito essencial da responsabilidade na gestão fiscal. O descumprimento dessa norma terá como consequência a imediata suspensão das transferências voluntárias ao ente público que se mostrar negligente nessa questão. Para sua previsão, além de observar as normas técnicas e legais, a respectiva metodologia de cálculo, as estimativas da receita devem ser acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos 3 anos anteriores e nos 2 seguintes àquele que se referirem. Permanece também o mandamento constitucional que somente admite reestimativa de receita pelo Poder Legislativo no caso de erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Quer dizer, cada ente público ele vai ter que cobrar os seus impostos que estão atribuídos por lei, né? Então não existe aquela história, o ente público ele tem aqueles impostos definidos na Constituição lá, para a União, para os estados, para os municípios, mas ele não pode dizer, eu não vou cobrar esse imposto. Na verdade, ele tem a obrigação de cobrar os impostos, deve cobrar os impostos, pois sem o dinheiro dos impostos, a máquina pública para. Só que ele tem que receber, óbvio, e usar da maneira correta. É dessa parte em diante que os nossos governantes estão pecando, né? Arrecadar é muito bom, receber o dinheiro é muito bom, mas você tem que saber gastar. Você não pode gastar que nem burro, né? Ou esperto demais, né? Bom, 5.1.1. Que é a parte da previsão. A LRF prevê ainda que o Poder Executivo deverá informar aos demais poderes e ao Ministério Público os estudos e estimativas das receitas, pelo menos 30 dias antes de esgotar-se o prazo de envio das respectivas propostas orçamentárias. Nesse particular, convém analisar o texto da LRF frente à emenda 25 da Constituição, que altera o inciso 6º do artigo 29 e acrescenta o 29A na Constituição, que dispõe sobre os limites de despesas com o Poder Legislativo Municipal. Importante para a gente. Pelo menos para mim, que estou estudando para fazer um concurso a nível municipal. O artigo 29A é imprescindível. A emenda 25 da Constituição
que diz respeito aos limites de despesas com o Poder Legislativo Municipal, que eu vou, se Deus quiser, trabalhar na Câmara Municipal. Consoante ao referido artigo 29A, a receita do Poder Legislativo Municipal obedece a limites cuja base de cálculo é a receita efetivamente arrecadada no exercício anterior. Então, vamos lá. Isso, especialmente para mim e para você, caso esteja fazendo um concurso de Câmara Municipal, Poder Legislativo Municipal, e bom, enfim, eu esqueci o que eu ia dizer para vocês. Então, vamos lá. Um asterisco aqui. Legislativo Municipal. As câmaras. O que o artigo, artigo 29A da CF, que é a emenda, como é o número da emenda, acho que é 25, né? Emenda 25 de 2000. O que diz isso daqui? Isso aqui é de suma, hiper, mega, master, blaster importância. Estou ressaltando isso pra mim, viu, gente? Porque eu também assisto meus vídeos, é pra isso que eu os gravo, né? Por consequência, fica disponível aí pra quem quiser. Mas tá beleza. Imprescindível, hein? Ó. Conforme o artigo 29A, a receita do Poder Legislativo, quer dizer, o dinheiro que é repassado ao Poder Legislativo Municipal, obedece a limites. Então, a receita, ela é limitada. Mas quem limita? Cuja base de cálculo é a receita efetivamente arrecadada no exercício anterior. Então, para eu disponibilizar para o Legislativo Municipal a receita para que ele funcione, né, a verba para que ele funcione, essa verba ela tem um limite, quer dizer, o Legislativo Municipal ele não pode receber muito dinheiro à torta e à direita e gastar à torta e à direita. E esse limite é com base no exercício anterior. No ano, né? No ano anterior. Tá? Então, gente, o artigo 11, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal faz referência à estimativa de receita que integrará a proposta orçamentária para o exercício seguinte, que deveria servir de parâmetro para a elaboração das propostas orçamentárias do Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público. No caso dos legislativos municipais, a medida tornar-se-ia inócua, já que tal estimativa de receita não poderá embasar as propostas orçamentárias destes entes públicos. Por quê? Porque, na verdade, o judiciário, ele não tem, não existe um judiciário a nível municipal, né? A gente tem alguns municípios aí, grandes e antigos, né, tribunais de contas, né? Mas, vamos falar de maneira genérica. As prefeituras não têm o órgão judiciário, ela depende do judiciário estadual e depois do judiciário federal, certo? E também Ministério Público. O Ministério Público, ele é um órgão estadual, o Ministério Público do Estado de São Paulo, e também federal, o Ministério Público Federal, certo? Por conseguinte, a estimativa de receita do Poder Executivo
deve colocar à disposição da Câmara de Vereadores é a previsão atualizada do exercício em curso, pois será esta a base de cálculo para a despesa do exercício subsequente. Então, como a gente não vai ter esses entes em separado, cada um com seu orçamento fechado do ano anterior, para prever o próximo, no caso dos municípios, a prefeitura sempre vai ter que manter, o executivo manter a previsão atualizada do exercício em curso, do que vem acontecendo durante o exercício fiscal em curso, para que possa servir de base para o cálculo da despesa do exercício subsequente em relação ao legislativo municipal. Certo? Beleza. Temos aqui, ó, metas bimestrais de arrecadação. O artigo 13 da LRF determina que o Poder Executivo deverá, até 30 dias após a publicação do orçamento anual, efetuar o desdobramento das receitas em metas bimestrais de arrecadação, informando quais as medidas serão adotadas para o combate de sonegação, cobrança da dívida ativa e os créditos executáveis pela via administrativa. Ressalta-se a importância dessa medida, uma vez que tais metas bimestrais de receita servirão de parâmetro para a limitação de empenho e movimentação financeira que se refere ao artigo 9º comentado. Então, o que está dizendo aqui? Aquilo que a gente já falou, né? A gente, em algum momento dos vídeos anteriores, a gente já disse. Publicou-se o orçamento, 30 dias depois, o governo ele tem que fazer a previsão bimestral, né? Você tem o PPA, plano de planejamento ali, né? Você tem é que eu esqueci o nome, caramba. Aquele que é para o mandato inteiro, depois você tem aquele que é para um ano, que tem que respeitar o do mandato inteiro. E quando você publica o orçamento anual, o LOA, até 30 dias você tem que dividir ele em bimestres. Certo? Eu só esqueci o nome do primeiro, é PPA. Não é PPA. Putz, eu não lembro. Daqui a pouco eu recordo. Renúncia de receita. A concessão indiscriminada dos chamados incentivos fiscais é prática danosa às finanças de qualquer ente público e deve estar sujeita às regras disciplinadoras. A partir da vigência da LRF, tais iniciativas deverão atender não só ao que dispuser a Lei de Diretriz Orçamentária, mas também aos seguintes requisitos: estimar o impacto no orçamento financeiro no exercício inicial de sua vigência e nos 2 anos seguintes, demonstrar que a renúncia delas decorrente foi considerada ao estimar a receita do orçamento e que não afetará as metas e resultados previstos na LDO, prever medidas de compensação nos 3 exercícios já referidos, podendo ser através de elevação de alíquota, implantação de base de cálculo ou novos tributos ou contribuições, sendo que nos últimos casos o benefício só entrará em vigor após a ocorrência do aumento de receita. Essas medidas deverão observar ainda o princípio da anterioridade nos termos do Código Tributário Nacional. Estão isentos das restrições acima os cancelamentos de débitos em valor inferior aos seus custos de cobrança. Bom, gente, e tudo isso que eu disse para vocês em relação à renúncia de receita, a gente pode trazer para o nosso mundinho prático da seguinte forma. Deixa eu só ver quanto que tá tempo de vídeo já. Tá, vou falar disso, depois a gente passa para outro vídeo antes que dê pau aí. É o seguinte. O governo, por exemplo, a União, né? A União, nos últimos governos, né, o que ela fez? Se você analisar a situação, o governo ele entrou, governo,
governo vem e fica com 39 ministérios. O governo vem e lança o PAC, lança Minha Casa, Minha Vida, lança bolsas, né, inclusive universitárias, né, ProUni, empresta para países e outras coisinhas mais que não cabem aqui, certo? Tudo isso daqui, gente, gera custo, né? Isso aqui foi um aumento de gastos, isso aqui também é um aumento de gastos, isso aqui também é um aumento de gastos, porque tudo, ó, aqui você tem mais